É uma rotina, isso é bom que a gente diga, o Josias tocou num ponto importante, né? A gente tinha, historicamente, uma fragilidade na Amazônia, mas antes existia uma coisa interessante. Em relatos como foram feitos pelo Bruno, tentava-se amenizar a situação da região, não havia uma omissão tão grande, é o que todos falam, não é? Antigamente você tinha o Bruno com a força estatal, o poder de polícia da FUNAI, agora ele é um integrante, era um integrante da Associação de Povos do Vale do Javari, é uma instituição que tem uma importância, mas não tem um poder de polícia. E essas ameaças, sim, elas são históricas, a Amazônia não convive com isso de agora, não é uma novidade desse governo nem dessa época, mas elas se intensificaram bastante por conta da falta de controle, de fiscalização, de multas a quem faz processos de desmatamento ilegais. E uma novidade interessante nos últimos anos, isso aí vem se arrastando aí, principalmente na década de 2010, vimos o crime crescer com muita força no norte, é o uso dos rios também ali para o narcotráfico. A gente está falando de grupos muito organizados, muito fortes em armamento, muito fortes em dinheiro, que estão se coligando com esses outros criminosos, mineradores, pescadores ilegais, caçadores ilegais, madeireiros. Então, formaram uma rede. Essas ameaças, pelo que a gente percebe, elas vêm de uma rede. E elas são feitas de forma muito brutal. Eu conto aí histórias de perseguição a carro, de recados deixados em supermercados de região, para os guardiões da Amazônia, por exemplo, que atuam lá na Lariboia, no Maranhão. Você tem relato, como esse primeiro que eu cito, que foi para mim o mais forte, ele estava jantando no restaurante e o cara disse, temos uma lista de mortos aqui, pessoas para matar. Só que tua cabeça está valendo 1.000. R$ 1.000, ninguém vai querer te matar por esse valor. Mas se você continuar, seu preço vai subir e vai aparecer um que te mate. Ou seja, quanto mais você defende, mais caro fica a sua morte, mais valiosa fica para o crime, que é executado, não é, pelos matadores na Amazônia. Todo mundo sabe a história deles. E aí você cria um clima naturalmente terrível, né? As pessoas se sentem ameaçadas e mais que isso, se sentem desprotegidas, inclusive quando denunciam ameaças concretas. Não estamos falando de ameaças feitas de forma velada, anônima, uma ligação, como eu conto nessa matéria. O Bruno foi ameaçado nas vezes que esteve nesse local por pessoas armadas, por uma rede de tráfico e de influência com pescadores ilegais lá do Pirarucu, especialmente, que foram mapeadas e informadas à PF e MPF, e houve uma inação do Estado brasileiro em protegê-los. A gente está falando de uma Amazônia que o Dom, quando foi respondido de forma muito mais educada pelo presidente, que a Amazônia era nossa, ele só esqueceu de dizer que a Amazônia nossa é das pessoas que querem explorar ilegalmente lá. As pessoas que tentam protegê-la não têm proteção do Estado, não têm apoio, não têm recursos. E as pessoas que tentam, dentro dos órgãos estatais, isso é recorrente também de se citar, elas são afastadas. O Bruno é só um exemplo. O IBAMA sofre muito com isso, com transferências. Já tivemos transferências de pessoas que aplicaram multas aqui na região litorânea, que agora há pouco teve um que precisou ir para a justiça porque foi transferido para o Pantanal. O que é que no Pantanal vai fazer um oceanógrafo? Né? Isso não é uma exclusividade apenas na FUNAI, isso está virando uma rotina, isso desestruturou o sistema que eles tinham, pelo menos de socorro emergencial em casos mais graves, porque na ausência de um controle maior, se atuava nos casos mais graves, específicos e ameaças mais pontuais, isso vinha reduzindo, de certa forma, o número de assassinatos na Amazônia. E no sábado, Fabíola, eu publiquei uma matéria também no UOL falando que 77% das mortes no campo, de conflitos no campo, são na Amazônia, apesar de terem 24% da população rural. Essas mortes acontecem lá porque lá há um conflito, principalmente fundiário. Não há definição de quem são as terras, há limites mal feitos, há demarcações paradas, a reforma agrária parada pelo governo atual. E você tem uma série de conflitos que acabam virando um conflito maior porque não há definição de quem é o dono da terra. São terras devolutas do Estado, são terras que o Estado nunca mexeu porque eram ocupadas por povos tradicionais, mas não demarca, não diz até onde é a área. Então, tudo isso vai criando um barril de pólvora. E se você não vai tendo atuações específicas, no casos ao menos mais graves, a tendência é que os próprios lutadores, os que brigam pela Amazônia, parem de fazer isso, porque cuidar da Amazônia, que era um dever do Estado, se tornou um dever civil de algumas pessoas e entidades, e hoje é uma atividade ainda mais de risco. Trabalhar hoje na Amazônia, seja para servidor público abandonado em frentes ambientais, seja em brigadas
para proteção contra queimadas, é uma atividade de alto risco, porque sabe-se, primeiro, se é servidor público é ameaçado ser afastado ou retirado de um cargo, não é? Afastado ou colocado em outro estado, você sai de perto de sua família, de sua cidade, ou se você for um integrante de uma entidade, você acaba sendo ameaçado de morte com rotineira frequência e torna, claro, sem proteção, qualquer pessoa vai temer por sua vida. Poucos abnegados fizeram o que Bruno fizeram, sendo afastados, seguiram na luta pelo meio ambiente, pelos povos tradicionais, tentava conscientizar as pessoas de uso sustentável. Veja, ele não enfrentava pessoas ali, ele estava fazendo palestras naquela região, e aí você tem um assassinato brutal, porque os ilegais, junto com o narcotráfico, aí você tem uma mão armada mais forte ainda, não aceita que seja feita a regra de manejo, simplesmente prefere executar e se livrar do problema da forma mais desumana possível.